Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de química, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Para iniciar a nossa aula, eu vou fazer a correção da atividade da aula anterior. A atividade da aula anterior foi uma atividade que eu passei para vocês extra, né? Isso que eu fiz a correção, passei uma atividade extra e a gente vai fazer a correção agora, tá certo? Então acompanhe a correção de vocês. Primeira questão diz assim: o que é uma função química? Então a função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. A2, cite o nome das principais funções químicas, são ácidos, bases, sais e óxidos, tá certo? O que são ácidos? São substâncias químicas que, quando se dissociam em água, liberam o cátion H+. Em outras palavras, eles vão ter sempre o H no começo do composto, tá certo? Quarta questão, classifique os ácidos abaixo de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Letra A, eles são monoácidos, porque tem só um hidrogênio. Letra B, diácidos, porque tem 2 hidrogênios. Letra C, triácidos, porque tem 3 hidrogênios. E letra D, tetrácidos, porque tem 4 hidrogênios ionizáveis, tá certo? Esse hidrogênio é o do início do composto. Aí você olha o número. Por exemplo, na letra A, não tem nenhum subtendo que é 1. Na letra B, tem o 2, H2. Então, 2 hidrogênios, por isso de base. 3 base não. Diácido, 3 triácido e 4 tetrácido, tá certo? Quinta questão, define e exemplifique. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na molécula. Letra B, oxiácidos são ácidos que têm oxigênio na molécula. Sexta, como são classificados os ácidos de acordo com seu grau de ionização? Então, eles vão ser classificados em ácidos fortes, ácidos moderados ou semifortes e ácidos fracos. Sétima, defina e exemplifique. Ácidos fixos são aqueles ácidos que não são voláteis, ou seja, que não evaporam com facilidade. Exemplo, o ácido oxálico ou ácido etanóico e o ácido sulfúrico. Ácidos voláteis são aqueles que têm têm alta volatilidade. O que é que significa isso? Que evaporam com facilidade. Exemplo, o ácido nítrico, certo? A8. Quais os prefixos que são utilizados para diferenciar os ácidos de acordo com a sua hidratação? Os prefixos vão ser orto, pira e meta. Orto é o mais hidratado, meta é intermediário, piro é intermediário e meta é o menos hidratado, tá certo? A nona. Escreva os nomes dos seguintes ácidos. Então, letra A, nós temos o HCl, é o ácido clorídrico. Na letra B, o HI é o ácido iodídrico. Na letra C, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Na letra D, nós temos o HClO4, que é o ácido clorídrico. E na letra E, nós temos H2SO, que na verdade era para ser SO2, é que eu esqueci de colocar, que aí ficaria sendo o ácido hipossulfuroso, tá certo? E décima, cite os nomes de 3 ácidos comuns do cotidiano e sua utilização. Aí lá na página 220, como eu disse para vocês fazerem uma leitura, você tem os ácidos. Por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl, ele é utilizado como reagente em experimentos laboratoriais e para limpeza de edifícios, certo? E o ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele é utilizado na fabricação, na agricultura, né, na fabricação de fertilizantes e também como aditivos em refrigerantes. Nós temos o ácido acético, que é o CH3COH, que ele é o ácido que forma o vinagre. Como a gente sabe, o vinagre é utilizado na nossa alimentação, é utilizado para fazer limpeza, junto com outras misturinhas que o pessoal costuma fazer para fazer limpezas pesadas e também na alimentação, para temperar saladas e temperar as comidas, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa última questão e a gente encerra aqui a nossa correção, tá certo? E agora nós vamos seguir com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos, como eu disse para vocês, esse capítulo a gente vai aos poucos, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre as bases, certo?
Então, continuando funções químicas, né? A gente viu os ácidos, hoje vamos ver as bases, posteriormente sais e óxidos, tá certo? Então, as bases, elas, só para adiantar para vocês, elas são muito comuns no nosso cotidiano, então as bases também fazem parte do nosso cotidiano, apesar de muitas vezes elas estarem no nosso cotidiano, mas a gente não tomar conhecimento, mas são comuns do nosso cotidiano e elas têm características que são contrárias às características dos ácidos, tá certo? Então, as bases, por definição, o que é uma base? São compostos que, quando se dissociam na água, elas liberam o ânion OH-, liberam como único ânion esse ânion aqui, ó, OH-, que recebe o nome de hidroxila. O livro de vocês também traz outro nome, que é oxidrila. Muito raro, porque a maioria dos livros trata por hidroxila. Eu prefiro chamar de hidroxila, que eu acho mais interessante, mais fácil do que oxidrila, tá bom? Então, base vão ser isso, vão ser compostos que quando se dissociarem na água, eles vão ter como vai liberar o ânion, ou como é o contrário do ácido. O ácido liberava o cátion, não é isso? A base libera o ânion, que é sempre o OH-, que é conhecido como ânion hidroxila. Ou seja, para você diferenciar em termos de você ter vários compostos, encontrar quem é ácido e quem é base, o ácido vai ser aqueles compostos que tem sempre o H no início do composto. E base vai ser aquelas que vão ter sempre o OH no final do composto. Então, uma dica para vocês identificarem as bases. Elas vão ter sempre o OH no final do composto. As características das bases, como eu disse, são contrárias aos ácidos. Elas não têm sabor ácido, pelo contrário, elas têm um sabor adstringente, que é um sabor tipo que amarra a boca, quando a gente come alguma coisa verde, tipo caju verde, que dá aquela amarrada na boca. Não que o caju seja básico, mas que dá uma característica parecida, que a gente chama de sabor adstringente. Mas, assim como os ácidos, o que ela tem em comum também é que algumas bases são tóxicas e corrosivas, e por isso que não se pode estar testando bases pelo sabor, não é isso? Porque algumas são altamente tóxicas e corrosivas. Ao contrário dos ácidos que conduzem a eletricidade bem, elas não conduzem a eletricidade, tá certo? As bases, elas são classificadas também, né? Elas têm uma classificação especial de acordo com o número de hidroxilas. Por exemplo, as bases, de acordo com o número de hidroxilas, que é esse OH, não esqueça, quando eu falar hidroxila, eu estou me referindo a esse ânion OH-, tá certo? Então, de acordo com o número de hidroxilas, elas podem ser classificadas em monobases, quando o composto tem apenas um hidroxila; de bases, quando o composto tem 2 hidroxila; tribases, quando o composto tem 3 hidroxilas; e tetrabases, quando tem 4 hidroxilas, tá certo? Quanto ao grau de ionização, elas podem ser classificadas em bases fortes e bases fracas, tá certo? As bases fortes, elas têm um grau de ionização de quase 100%, e como exemplo, são os hidróxidos que são formados por metais alcalinos, ou seja, o metal alcalino. Quem é metal alcalino? É da família 1A, que se liga a uma hidroxila, como é o caso do hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e também os metais alcalinos terrosos, que são lá da família 2A, que é o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário, que esses elementos eles já são iônicos por natureza, então por isso que tem grande poder de dissociação e faz com que essas bases sejam bases fortes. Já as bases fracas, o grau de ionização delas em geral, é inferior a 5%, certo? É o caso do hidróxido de amônio, que é uma das bases fracas, certo? Então, todos os outros metais, excluindo os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, formam bases fracas, tá certo? Quanto à solubilidade em água, as bases podem ser classificadas em solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 223, que é onde fala dessa solubilidade, e fizessem a seguinte correção. Lá na página 223, tem assim: solúveis, pouco solúveis e praticamente solúveis. Não é praticamente solúvel, é praticamente insolúveis. Então, as bases solúveis são aquelas que se dissolvem na água com facilidade. Exemplo, as formadas pelos metais alcalinos. E as insolúveis são aquelas que se dissolvem mais ou menos bem, né? E insolúveis são aquelas que não se dissolvem na água. Então, ó, as pouco solúveis vai ser
formada pelos metais alcalinos terrosos, como hidróxido de bário e hidróxido de cálcio, e praticamente insolúveis todas as demais. Então, repassando. Quando elas dissolvem com facilidade na água, são solúveis. Quando elas não dissolvem bem, são pouco solúveis. E quando elas não dissolvem de jeito nenhum, são praticamente insolúveis.